Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Programa da Fé. De volta à palavra original. Graça e paz vos sejam multiplicadas em o nome do Senhor Jesus Cristo. O tema de hoje é Cristo, nossa Páscoa. Ouvintes, em Êxodo capítulo 12, foi instituída a Páscoa. Não foi uma festa como quando se comemoravam. Foi um dia muito tenso. Foi quando Israel saiu do Egito, tendo a proteção do sangue do Cordeiro no umbral das portas. Quando o anjo matador passaria naquela noite, executando todos os primogênitos dos homens, dos animais, conforme Êxodo capítulo 12, versículo 12 e 13. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Assim, a todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Ouvintes, a Páscoa era comemorada de ano em ano, e era uma sombra. Nós vamos para Hebreus capítulo 10. E tendo a lei, a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Aquela Páscoa, ela apontava para Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Que ninguém vos julgue pelo beber, ou pelo comer, ou por causa das luas novas, ou dos dias de festas, ou dos sábados, porque são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Agora, Cristo é a nossa Páscoa. Como nós acabamos de ler, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado
por vós. Então, se Cristo é a nossa Páscoa, nós não devemos comemorá-la apenas anualmente. Porque quando comemoramos anualmente, estamos comemorando uma sombra. A palavra Páscoa significa passagem. É a passagem do anjo matador que passaria então no Egito. O Senhor Jesus não estabeleceu um dia, mas ele disse em Lucas capítulo 22, versículo 19, e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Nós sabemos que a igreja primitiva tinha tanta memória do sacrifício sangrento de Cristo que comemoravam toda semana. Em Coríntios 11, versículos 23 e 24, São Paulo escreve: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Portanto, paremos agora um instante. Na noite em que foi traído, portanto, Santa Ceia de dia é antibíblico. Por quê? Porque ceia é a última refeição. Tem que ser realizada à noite. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, a Santa Ceia é a comemoração real da Páscoa. Porque aquele cordeiro morto lá atrás, e que se comemoravam anualmente, aquele cordeiro que o sangue foi colocado no umbral das portas, representava o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nos libertando de todo o nosso pecado. 1 João 1:7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o nosso pecado. Agora, um detalhe importante é que se comiam naquela ocasião pão asmo, pão sem fermento. Por quê? Você vai encontrar em Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 17. Vocês vão ver que o pão que se comia na Páscoa era pão asmo, ou ázimos, isto é, pão sem fermento. Em Êxodo capítulo 12, versículo 15, está escrito: 7 dias
comereis pães sem fermento. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Levítico capítulo 2, versículo 11. Nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, de nenhum mel, ofereceis oferta queimada ao Senhor. Por que não comiam pão levedado, pão com fermento? Porque o fermento, na simbologia da Bíblia, ele representa o pecado. E na primeira carta de Pedro, capítulo 2, do verso 21 ao 22, está escrito: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Ainda aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14, 15. Visto, pois, que temos um grande sumo sacerdote na casa de Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele pôde pagar o preço do pecado, porque ele nunca pecou. Então, quando nós vamos para a mesa da ceia e comemos um pão fermentado, nós estamos ultrajando ao Senhor Jesus Cristo. Malaquias 1, versículo 7 diz: ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Então, o pão fermentado está ultrajando a Deus, está profanando o corpo de Cristo. Portanto, quando formos fazer festa, porque a Páscoa é uma festa comemorativa, a Santa Ceia. A Páscoa, no Velho Testamento, era uma sombra do Calvário. E quando nós vamos celebrar a Santa Ceia, que é a nossa real Páscoa, ela não pode ser comemorada, ela não pode ser feita com pão fermentado. Ela tem que ser feita com pão asmo. Vou repetir. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e o 8 também. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis, sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi
sacrificado por nós. Se eu fosse traduzir essa parte, eu diria: alimpai-vos, pois, do velho pecado, para que sejais uma nova criatura, assim como estáis sem pecado, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, verso 8, não com fermento velho, da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Portanto, meu querido, minha querida irmã, você que está me escutando, comer pão na ceia, pão feito em padaria, ou mesmo que feito em casa, mas com fermento, é pão imundo. Esse pão não serve para representar o santo corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Não, você está ultrajando a Cristo. Você está dizendo que ele pecou. E ele não pecou. Nele não havia pecado. Nem na sua boca se achou engano. Por isso, quando o ferrão da morte lhe picou, e ele era o único que havia cumprido a lei, ele segurou o ferrão da morte. Foi para o inferno, sim. Está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 3, o versículo 19 até o 20, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais antigamente foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. A alma de Jesus, ela desceu ao inferno. Ele morreu, mas a morte não pôde segurar. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Ele pagou os pecados de todos nós, nos dando a vitória. Mas ele não pôde ficar lá embaixo. Além de não ficar lá embaixo, ele resgatou os santos do Velho Testamento. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 50. E Jesus, clamando em alta voz, rendeu o espírito. O véu do templo rasgou em 2 de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as pedras. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e foram vistos por muitos. Sim, preciosos irmãos, exija um pão da ceia sem fermento. Se você não tem, onde você congrega, então vem para cá. Aqui tem a ceia genuína. Aqui tem o evangelho genuíno. Aqui sim, você se preparará para a vida eterna, para o arrebatamento. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos agora para a oração da fé.
Maravilhoso Deus e nosso Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus, eu apresento os nossos ouvintes para que eles sejam agraciados da revelação da palavra e compreendam as Escrituras. Sim, porque está escrito que surgiriam falsos cristos e falsos profetas, fariam até sinais e prodígios e enganariam até os escolhidos. Mas os escolhidos não podem ser enganados porque eles são revelados. Eles creem em toda a palavra, em toda a verdade. Quando estão errados em um sistema denominacional, ao ouvir a verdade da palavra, eles se levantam e saem para então desfrutar do puro evangelho e se prepararem para o arrebatamento. Páscoa é Calvário. Está escrito, verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, cura os enfermos, que todos possam tomar posse da bênção, crendo na tua infalível palavra de promessa, em nome do Senhor Jesus. Amém.